recentemente, os países da União Europeia iniciaram um processo de mudanças radicais nas regras de internet lá na Europa. A partir de agora, os europeus podem saber quais as informações pessoais são armazenadas pelas empresas. Isso é legal. E podem, mais ainda, exigir também que esses dados sejam apagados. Para entender essas mudanças, saber como é que a gente pode evitar fornecer nossos dados, eu vou conversar com um professor e advogado de direito digital. Tem um currículo imenso que não dá para eu ler. Eduardo Magrani, venha cá. Apesar de ser Eduardo. Um menino de... Como vai, Eduardo? Tudo bem, prazer, posso te dar um beijo? Bem-vindo. Com certeza, tudo bem? Muito obrigada. Bem-vindo, Eduardo. Prazer te conhecer. Como é que a gente vira isso que você virou? Especialista em tudo isso. Meu Deus. Senta aqui, Eduardo. É um tema instigante, né? Pois é, mas você estuda o quê? Para a gente motivar os meninos lá do outro lado e as meninas. Eu já venho estudando regulação de internet desde 2008. Regulação de internet. Regulação da internet. E aí entram vários temas. Entra liberdade de expressão online, entra proteção da nossa privacidade, como é o tema de hoje, e assuntos mais complexos, como neutralidade da rede, inteligência artificial. Então, é um desafio muito grande estudar direito digital hoje, porque as coisas estão acontecendo agora. Quer dizer, você é advogado no ramo digital. Advogado, pesquisador e professor. Advogado, Caramba, pesquisador e professor. Aí, como é que você consegue parar de usar a internet para falar, não, eu não quero que nada meu vá para lugar nenhum? Então, você não tem essa opção hoje em dia. Eu acho que o caminho não é exclusão. A gente cada vez mais pertence ao mundo digital, o mundo digital cada vez mais importante para a gente. Pensa como é importante do ponto de vista de acesso à informação hoje, a quantidade de conteúdo que a gente tem para se aprimorar profissionalmente, para interagir com outras pessoas que estão distantes, né? A gente pode ter familiares em outros países, como que a internet aproximou isso tudo. Eu acho que a internet veio agregar, tanto socialmente quanto profissionalmente também. Agora, é um tema que traz desafios diários também, principalmente na regulação. Agora, quem se sente incomodado com essas ideias, né, de que tudo que ele teoricamente está fazendo no aplicativo, né, alguém está sabendo o que ele está fazendo, quais os passos... eu queria até te fazer uma pergunta assim, e já aconteceu comigo e com alguns amigos meus. O telefone celular está do lado, né, e a gente está conversando. E aí, de repente, não mais que de repente, clica aqui... alguma coisa me oferecendo do assunto que eu estou conversando com a pessoa. Já aconteceu mesmo isso. Já não aconteceu? Já, porque eu já vi. Isso é possível? É possível. Tecnologia para gravar tudo que a gente fala... Quer dizer, o celular aqui do lado, eu não estou falando nele, não estou digitando, ele escuta o que eu estou falando. Claro. Hoje a gente tem os assistentes virtuais, como a Siri... E quando a gente fala Hello Google, o telefone também acorda e responde. Pois é, mas aí você verdade. está manuseando o telefone. Ele não está parado ali do lado, virado ao contrário. Exato. Aí ele aciona, mas se ele responde para mim, significa que ele tem que estar escutando o que eu falo o tempo todo. E a questão com certeza, e a questão é, o que as empresas fazem com isso, né? Quando a gente aciona ou com a possibilidade de gravar também. Daí a importância da proteção da privacidade dos dados pessoais. Mas mesmo que eu não esteja que usando doido. o telefone... E se eu desligar o telefone? Também é possível. Continua vulnerável. Eu desligo o aparelho e o aparelho continua me escutando. Ainda tem possibilidade de coletar os seus dados pessoais no aparelho. De acordo com o que eu falo. Quer dizer, existem palavras-chave naquilo que eu falo para interessar alguém. Com esse sistema de monitoramento via assistentes virtuais ou com gravação do que a gente fala... Muitas vezes as empresas podem coletar palavras-chave justamente para customizar a informação para a gente. Como falou na entrevista, a gente vive um mundo cada vez mais personalizado. Então, essas palavrinhas-chave que a gente fala por voz ou do que a gente acessa, do que a gente compartilha, são fundamentais para conseguirem filtrar as informações e trazer esse mundo digital personalizado para a gente. Olha, eu quero até falar para você legal. aí de casa, né? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida... Entra lá no nosso site agora, no G-Show, ou pelas redes sociais do Mais Você, e o Eduardo vai estar aqui para tirar. Eu tenho algumas dúvidas, você pode ter outras diferentes das minhas, né? Então, eu queria até dizer é um assunto que deve estar interessando a todo mundo, porque, além da curiosidade, milhões de pessoas no mundo, né, estão conectadas nesse momento, né?
aqui no Brasil, já são mais de 130 milhões de brasileiros ligados nas redes sociais. E desses 120 entram nas redes pelo celular, né? Agora, me diz uma coisa, é verdade que o celular é o lugar onde a gente está mais exposto do que em qualquer outro tipo de equipamento? Mais que no computador até. Mais que no computador ele até? pode parecer inofensivo, mas ele é um grande computador, né? Um computador com a capacidade de processamento muito grande hoje, né? Então, o acesso à internet está se dando cada vez mais pelo celular e a gente está abandonando cada vez mais o laptop. E isso se reflete no Brasil também. O acesso à internet está crescendo muito por conta do acesso nos smartphones. E tem uma série de usos que a gente fazia com o desktop do nosso computador pessoal, migrou depois para o laptop e agora com os smartphones. Então, toda a lógica de regulação que a gente tinha para os computadores pessoais e de riscos também associados, a gente está levando agora para os smartphones que acompanham a gente diariamente, 24 horas por dia. Essa decisão que a União Europeia agora tomou com relação a você poder saber o que é que as empresas que estão discutindo e quem está discutindo e onde está armazenado os dados que você gerou, né? Isso tende a ser uma coisa que se espalhe, você que trabalha com direito nessa área, efeito viral, né? Pelos outros países? Sem dúvida. É o chamado GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção da Privacidade na Europa. Esse foi um avanço significativo, porque nesse mundo hiperconectado, às vezes a gente não tem dimensão de que dados a gente deixa online para as empresas tratarem, coletarem. A gente não consegue muitas vezes ter acesso a esses dados, não consegue fazer com que Muitas vezes não, a gente nem sabe onde está. A gente não tem ideia. Não, né? É uma desinformação muito grande. Então, esse tipo de regulação vem trazer um pouco mais de clareza para o consumidor de que dados são esses que a gente gera, como esses dados são filtrados para poderem fazer essas personalizações, né, essas customizações de conteúdo para a gente. E também sanções para empresas que descumprem, agem de forma abusiva com o consumidor no tratamento dos dados. Para você ter ideia, por exemplo, muitas vezes a gente aceita um aplicativo e nos termos de uso a gente não sabe o que tem lá. Né? Mas eles põem Não, mas não dá nem para ler, né? Desse tamanhozinho. Isso. E demora horas, não, são páginas. Páginas e páginas. E ninguém tem tempo para ler isso e são feitos muitas vezes para não serem lidos. Então, muitas vezes nesses termos de uso, para você ter ideia, a empresa se dá o direito de acessar dados que não tem nada a ver com o serviço ou produto que está sendo coletado. Tem jogos em determinadas redes sociais que dizem que podem ter acesso ao seu e-mail, inclusive mandar e-mail em seu nome. Nossa, caramba, a gente nem tá lê lá no isso. contrato e você não leu. Está lá no contrato eletrônico e você não leu, você simplesmente clicou em eu aceito. Então, esse regulamento europeu vem limitar um pouco os abusos que estavam sendo cometidos no meio virtual. E olha, e a gente permite Caramba, isso cada vez mais que aconteça com a gente, porque os algoritmos estão invadindo o nosso dia a dia, né? Mesmo para quem não é ligado, você não é ligado em tecnologia. Por exemplo, o eletrodoméstico agora, que a gente usa no dia a dia, né? Pra vocês terem uma ideia, algumas geladeiras, elas estão sendo produzidas já com essa tela aí, ó. Dá uma olhadinha. Que é sensível ao toque, Isso entendeu? é muito doido. E aí, através dela, você pode adicionar várias funções, como enxergar o que tem para comer sem precisar abrir a porta, porque tem câmeras internas que tiram fotos do que tem lá dentro. E tem esse algoritmo aí que reconhece os produtos, né? Também dá para programá-la para que ela te avise quando os mantimentos estão acabando dentro da geladeira. A própria geladeira faz a lista de compra, envia para o seu celular ou, caso você a programe, ela faz a compra no seu Sozinha. nome. Falando em fazer compra, né? É uma coisa de maluco isso, né? É muito legal. Ainda pelo celular, pelo seu celular, você pode pedir para ela descongelar, por exemplo, algum alimento que você vai chegar em casa e você quer preparar mais tarde. Então, você, na verdade, você viu que tem um desenho infantil na porta aqui, né? É porque essa tela também é uma central multimídia na geladeira. Na geladeira. Você pode deixar, por exemplo, mensagens criativas para as crianças, anotar recado, lembretes, acessar a internet.
Você pode ver a programação de TV diretamente da porta da geladeira. É muito maneiro. Né? Quer dizer, os caras estão entrando até dentro da nossa geladeira. Quer dizer, agora, isso só vai acontecer se você permitir, né? Só se você comprar a geladeira, não é? Mas sabe, quer dizer, mas é uma tecnologia que ao longo do tempo as pessoas vão se... A gente vai usar. O quanto isso é uma coisa invasiva para você. Não é? Pode ser. Porque está dentro da cozinha ali, né? Claro. Qualquer recado que você deixa ali naquela tela, alguém está interessado em saber o que você está mandando recado para quem. E é interessante isso, Ana, porque as coisas, por mais triviais que fossem, estão se conectando à internet. Ou seja, estão ficando cada vez mais inteligentes. E a ideia seria gerar mais utilidade para o consumidor. Mas várias dessas conexões dos dispositivos são altamente questionáveis. Recentemente eu vi um caso de uma caixa de ovos, o Louro vai gostar dessa, conectada à internet. Como assim? Pra quê? E eu me pergunto exatamente isso. Para quê? Para você saber quantos ovos estão faltando na hora de ir no supermercado. Mas esse era um problema que era resolvido por uma lista de mercado analógica, offline, que acaba só encarecendo o produto, na verdade. Caramba! Então a gente vive um fetiche tecnológico hoje em dia, né? Que parece uma boa ideia conectar tudo na internet, mas a gente tem que ficar muito atento, porque essas coisas, quanto mais inteligentes elas são, mais isso afeta a nossa privacidade também, porque elas se alimentam dos nossos dados pessoais. A Jaqueline Freitas veio pelas redes sociais uma pergunta. É possível travar de alguma forma o acesso para que essa invasão pessoal não aconteça? A gente tem que desativar algo dentro do celular, no seu celular? Sim. Várias dessas plataformas e coisas inteligentes funcionam com rastreio de cookies. Os cookies são as nossas pegadas virtuais, como foi falado na entrevista também pelo Carlos Afonso. Tudo que a gente acessa online vai deixando uma pegada, né? Então, essas pegadas vão sendo rastreadas pelas empresas para poder oferecer produtos, filtrar as informações para a gente. Existem hoje já tecnologias, ferramentas para evitar esse rastreio das pegadas virtuais. Como buscadores que não rastreiam o nosso histórico de navegação. Mas está onde? Está dentro do celular ou dentro de cada aplicativo? Quando você permite que o aplicativo, por exemplo, saiba onde você está deixando uma pegada. Isso, a gente pode usar extensões para aplicativos, extensões tecnológicas para navegadores, para poder evitar esse rastreio das pegadas virtuais. Mas para as pessoas normais, que não são igual a você, eu tenho meu celular lá, estou escutando você falar aqui. Saber o que não adianta usar. você falar de fazer extensão, isso é coisa de computador. Isso. A gente não vai mexer no computador. Por exemplo, a gente vai pegar o celular da gente, porque a gente não sabe fazer isso, e vai lá e vai dizer uma assim, configuração então, qualquer. Nesse aplicativo aqui eu tenho uma configuração que diz assim, posso usar o seu banco de imagens? Posso usar as suas fotos? Posso? Você tem que autorizar, não é? Se você desautorizar, né, a maioria dos aplicativos que você tem, para que ele não permita que você vá aos seus arquivos pessoais, um aplicativo novo, eventualmente você esteja se protegendo ou não. Claro, isso está dentro da configuração de privacidade dos aplicativos. Cada aplicativo, lá em configurações, permite que você diga que dados você quer oferecer e que dados você não permite. Mas o que eu estou dizendo que também é uma possibilidade é você ir nas extensões do navegador ou na loja do iPhone, do Google, etc., porque já tem ferramentas que não permitem o rastreio de cookies. Isso é uma coisa específica que poucas pessoas conhecem. As pessoas conhecem mais a configuração de privacidade. E eu vou lá na loja e digo o quê? E baixa um aplicativo. Você baixa uma extensão que se chama em determinados sites para evitar isso. E lá tem... entendi. Legal isso. Que é uma coisa diferente da configuração de privacidade. Entendi. Quer dizer, além da configuração que eu já tenho no telefone, eu posso procurar pela internet extensões e lá vai ter extensões de privacidade. Por exemplo, ou no navegador, você lembra da aba anônima ou aba privativa? Alguns buscadores têm isso. Então, isso limita o rastreio dessas pegadas virtuais pelas empresas. Já é um... legal, Edu. Eu volto já com você. Mas se você tiver alguma pergunta a mais, manda aí. Nós vamos mandar para o Edu, que vai nos ajudar aqui a trazer mais informações. Às vezes difíceis da gente entender, você que está aí do outro lado e não é tão chegado, né, à tecnologia,
mas eu acho que vale a pena você tentar se informar. Ah, vale chegando mesmo. cada vez mais perto de você, tá? Muito obrigada, Eduardo. Obrigado por ter agradeço. vindo, Ô, Eduardo, tá? muito bacana. Belo Eu que dia, agradeço bom trabalho demais. aí para você, tá bom? Obrigadíssimo.